Quando você está aprendendo uma matéria nova, está começando ali um negócio do zero ou quase do zero, você tem muita dificuldade em absorver esse conteúdo novo, em aprender, né? Parece que você lê, não fica nada na cabeça, você não lembra do que você leu ontem, anteontem, você fica ali a semana inteira estudando, sei lá, direito constitucional, administrativo, direito penal, aí você vai ver, você não consegue lembrar de nada. Se alguém vai lá e pergunta pra você, tá, o que você estudou semana passada, me fala aí 10 coisas que você aprendeu. Você vai ver que você vai ter muita dificuldade de conseguir responder com qualidade essa pessoa. Por quê? Isso tem um porquê. E isso também tem técnica, tem uma técnica que eu usei muito e eu vou ensinar para você nesse vídeo, para você aprender rápido quando você entra numa matéria nova. E não só matérias novas, mas coisas que você já tem familiaridade, você vai conseguir absorver mais coisa mais rápido. Beleza? Então fica aí, assiste esse vídeo, são 10, 15 minutos, bota aí na velocidade 2 vezes, tu vai até mais rápido, que vai poupar para você meses da tua vida. E realmente eu acho que para uma parcela das pessoas que assistirem esse vídeo, vai realmente fazer a diferença entre ser aprovada ou não. Então vamos lá. Como que você avança rápido quando você está aprendendo uma coisa nova? Cara, qual que é o problema que você tem tanta dificuldade em absorver, entender o que está acontecendo quando você está lendo um conteúdo novo que você nunca viu? Cara, é o seguinte, você não tem núcleos de conhecimento. Então vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que você está numa festa. E aí vem ali um fulaninho de tal, né? Você não conhece a pessoa, mas o seu amigo ali, sei lá, a Maria, você tá com a Maria lá e ela conhece o fulaninho e ela te apresenta. Entendeu? Aí você descobre que o fulaninho é o Marcos, ela te apresentou, você olhou pra ele, conheceu ali na festa, agora você associa esse Marcos à Maria, me apresentou na festa tal. Entendeu? Você vai conseguir lembrar muito mais facilmente desse Marcos, do rosto dele, dos detalhes, que você conheceu ele ali, que ele é amigo da Maria, entendeu? Você consegue lembrar dessa pessoa. Muito mais facilmente do que se você conhecesse aleatoriamente, sei lá, você tá numa farmácia e na fila você troca uma ideia, vai passar 2 meses, você nem vai lembrar desse cara. Mas se você conheceu na festa ali, sua amiga te apresentou, você tem mais ganchos, entendeu? Você já tem ali uma base, você tem associações que você criou na sua mente para lembrar dele, entendeu? E isso é muito importante no aprendizado. Isso aqui é a mesma coisa, é o mesmo mecanismo da memória quando você está estudando para concurso. Outro exemplo, se você é um programador, então você trabalha com computadores. A primeira vez que você está aprendendo uma linguagem, você vai apanhar. É difícil pra caramba, certo? Então você está ali aprendendo C++, está sofrendo, pô, é muito difícil tal. Só que a segunda linguagem que você aprender já vai ser muito mais fácil. Vai ser absurdamente mais fácil. Porque você já vai ter um núcleo de conhecimento que você entende como uma linguagem, principalmente uma linguagem como C++, uma linguagem mais difícil, como ela funciona. Então você vai pegar essa linguagem nova que você está aprendendo, por exemplo, Java, Python, você conseguir mapear várias coisas que tem nessa linguagem, essa linguagem nova, a segunda linguagem que você está estudando, com coisas da primeira que você já estudou. Então a segunda linguagem vai ser muito mais fácil de aprender. Você já tem um núcleo de conhecimento para ir pegando novas unidades de informação e relacionando e ir pensando ao que você já sabe, entendeu? Ou então vamos lá, vamos definir aqui núcleos de conhecimento, né? O que são núcleos de conhecimento? O que é um núcleo de conhecimento? É uma estrutura mental onde novas informações se pensam. É conhecimento que você já tem, entendeu? Onde fica fácil você pegar novas unidades de informação relacionadas e fazer associações ali com o que você já tem. Sem ele, fica tudo difícil e solto, entendeu? Fica tudo coisinha isolada na tua cabeça. Se você não tem um núcleo onde a pensar novas unidades de informação, elas ficam isoladas. E é muito mais difícil você lembrar disso. Muito mais difícil. Entendeu? Então o problema com começar do zero é que você tem zero contexto, não sabe nada daquele assunto, você não tem onde ali pendurar o que você está lendo. Você tem, por causa disso, você tem alta taxa de esquecimento. E por conta disso, você tem grande confusão e sobrecarga. Sabe? Você não vai saber, você não está sabendo gerenciar o conhecimento que está entrando. E eu vou ensinar para você nesse vídeo como fazer isso, tá? Então fica aí até o final que vai fazer muita diferença na tua vida. Então assim, você fica confuso. As informações vêm, pô, como é que isso relaciona? É tudo coisinha isolada, entendeu? A gente vai começar a decorar casas do pi. Se você não tem uma estrutura para decorar as casas do pi, né, 3 1, 4, sabe? Você não vai conseguir decorar uma quantidade grande. Vai ser muito difícil, entendeu? Quem tem competição no mundo disso aí, o pessoal usa técnicas para memorizar, tá? Então assim, se você não tem um método para criar uma estrutura, uma lógica, um núcleo de conhecimento para pendurar, o seu estudo vai ser muito, muito ruim. É um nível muito iniciante, sabe? E você tem que resolver isso o mais cedo possível. Imagina você estudar 3 meses, você levar 6 meses para criar um núcleo de conhecimento, para você atingir um nível razoável nas 10, 15 matérias que você vai ter que estudar, enquanto esse outro cara ali que do dia um o cara já está criando o núcleo dele. Olha a diferença. Quem você acha que tem maior chance de passar no concurso, né? E não só em concurso, no vestibular, no trabalho,
você tem que aprender coisas no seu trabalho. Quem que vai conseguir brilhar mais? Quem sabe essa técnica ou quem está estudando coisas isoladas e tentando aprender na força bruta, né? Então vamos lá, como que você cria um núcleo rapidamente? Você tem que pensar no porquê das coisas. Pensando no porquê, você consegue criar mini núcleos, tá? Para você ir pensando nessas novas unidades de formação. Então você cria núcleos pequenininhos, entendeu? Quando você começa um negócio, você não vai ter um núcleo forte, gigante. Demora um pouquinho, realmente. Mas você pode criar pelo menos núcleos pequenos, que permite você ir associando essas novas unidades de informação. E esses núcleos pequenos você consegue criar só com olhando de uma forma diferente para o que você está lendo. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, estuda pensando na lógica do que você está estudando. Tem que pensar na lógica. E por que a lógica acelera o aprendizado? Porque ela facilita a memorização. Você cria conexões naturais entre os tópicos. Eu vou dar exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Exemplo prático 1, licitações. Né? Então você está lá em direito administrativo, estudando licitações. Né? É, muita gente estuda no piloto automático, então ela vai ler ali os conteúdos de licitação, ela não vai nem pensar no que ela está lendo, ela só está lendo ou absorvendo, lendo as palavras, repetindo na cabeça e indo em frente. Isso, e não é assim que você aprende, né? Vocês já sabem, a gente tem que criar um núcleo. Então, assim, você está estudando modalidade de licitação. Cara, você não pode só ler. Ah, vou ler pregão, eu vou ler ali diálogo competitivo e vamos pro próximo. Não, não é assim. Você tem que buscar entender. Se você não entende, você não tem núcleo nenhum. Então, você tem que fazer perguntas. Qual a lógica dessa modalidade? Então, vamos lá. Qual a lógica do pregão? Se você estudou direito administrativo, você sabe o que é pregão. O pregão ele serve, né, para contratação de bens e serviços comuns, certo? Não tem lógica isso? Você consegue pensar numa lógica por trás do pregão? Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: imagina que você é a administração pública. Toda hora você tem que ficar ali comprando e contratando determinados serviços, chamados os serviços comuns, certo? Bens e serviços comuns. Então imagina que você, toda hora que você quer comprar uma caneta, sem fazer uma licitação, uma concorrência. Faz sentido isso, fazer uma concorrência para comprar uma caneta? Ou você vai contratar ali um serviço de limpeza que todo mundo tem que ter? Não é mais fácil você ter uma espécie de lista onde você olha lá e contrata, já está pronto ali, você tem que fazer um procedimento gigantesco, uma licitação grandona, toda vez que você vai contratar alguma coisinha? Não faz sentido isso? Se você fosse o cara da administração pública fazendo um negócio, eu não ia querer que o pregão existisse, uma lista ali, um registro de preços, um registro ali de bens e serviços existisse. Então essa é a lógica do pregão, isso faz muito sentido. E quando você olha desse jeito, você saber o que é o pregão, você lembrar do que é o pregão, fica muito mais fácil. Lembrar que o pregão vai ter que ter uma lista ali, um registro de preços, entendeu? Um registro ali dos bens e serviços. Quando que eu vou usar o pregão? Fica tudo muito mais fácil de você lembrar, ridiculamente mais fácil, entendeu? Agora o leilão, pô, o leilão é mais fácil ainda. Se você é admissão pública, aí você tá cheio de ali dos bens que você não quer mais. Pô, tem que vender o negócio, certo? Só que eu tenho que também cumprir o princípio da isonomia, certo? Eu tenho que dar uma chance pra todo mundo, entendeu? Tem que ser igual, não vou vender ele pro meu amigo, certo? Então, aí que entra o leilão. Pô, tem que ter uma modalidade aí pra gente se desfazer do que a gente não precisa mais, certo? Diálogo competitivo. Pô, isso também faz muito sentido. O diálogo competitivo, pra quem não sabe, né, foi introduzido aí na nova lei de licitações, a 14133, e ele faz total sentido. Pensa assim, não tem como a administração pública, né, quando ela faz ali uma licitação, uma concorrência, ela faz o edital, monta e fala, ó, quero isso, né? Mas tem situações em que ela não vai saber exatamente o que que ela precisa para resolver o problema, entendeu? Então assim, então faz sentido você ter uma nova modalidade, uma modalidade em que você consiga conversar com o pessoal e falar, ó, qual que é a solução aqui? Como é que a gente resolve? Eu tenho esse problema, como é que eu resolvo esse problema? Para aí você poder fazer, ó, então eu preciso disso, disso, os termos do contrato vão ser isso, isso, entendeu? Então também faz total sentido. Então você está vendo, se você estuda por essa lógica, por essa perspectiva, essa lente da lógica e do sentido, de buscar um sentido, as coisas, se colocar ali no lugar da gestão pública, do legislador, fica muito mais fácil você memorizar. Você está criando esses mini núcleos. E quando você criar mini núcleo suficiente, eles vão se juntar e formar esse núcleo grande. Vai ficar um negócio coeso, entendeu? Um negócio coerente, uma esfera enorme ali de coisas que fazem sentido. E quando você consegue completar isso, meu cara, nossa, aí fica muito mais fácil você aprender é, informações novas. Você vai fazer um exercício, você vai errar alguma coisa, você vai conseguir associar o seu erro ao que você já sabe. E você vai aprender muito mais rápido. Você vai corrigir os seus erros muito mais rapidamente. Então vamos para o exemplo prático 2 aí, convalidação. Qual que é a lógica da convalidação? Se você estudou direito administrativo, atos administrativos, você sabe o que é convalidação, né? É corrigir um ato que apresenta ilegalidade.
Lógico que não é toda a situação que você pode, né? É vício de forma ou competência, competência não exclusiva. E faz sentido? Pô, lógico que faz. Imagina você invalidar todo um ato administrativo porque não foi feito por uma pessoa competente. Lógico, uma competência está considerada aqui que não é exclusiva, tá? Então, uma competência não exclusiva. Pô, cara, tá maluco? Olha o desperdício que seria. Ou então porque o cara fez na forma errada, entendeu? O ato assumiu uma forma que não era. Cara, não faz sentido você dispersar tudo aquilo só por causa de um detalhe estúpido desse, entendeu? Então, faz total sentido você ter ali uma categoria de atos, de vícios, que permite você falar, não, beleza, foi feito errado aqui, mas dá pra gente arrumar e manter ele válido, entendeu? Porra, faz total sentido. Então, assim, quando você estuda olhando por essa forma, você não está mais só com validação, corrigir ato que apresenta legalidade. Não, agora você está relacionando isso a outras coisas. Está relacionando isso a uma teia de lógica, entendeu? E fica muito mais fácil você memorizar. Agora vamos lá, as perguntas chaves para qualquer matéria. Você se pergunta, quando você está estudando ali o conteúdo, por que isso existe? Então você coloca no lugar do legislador. Então, o que me levou a pensar nisso aqui? Por que eu tenho que pensar nisso aqui? O que eu estou fazendo com esse dispositivo, com essa lei? Qual problema eu estou buscando resolver? Que dor de cabeça eu estou tentando resolver aqui? E como que isso conecta com o que eu já aprendi? Então, por exemplo, é, ali a convalidação. Isso se conecta ali, né, com forma, competência, atos administrativos. Você está estudando atos administrativos, entendeu? Tudo tem uma lógica. Competência e forma, elas também têm as suas respectivas lógicas, entendeu? Então, assim, quando você estudar por esse ângulo, você vai ver que você vai absorver muito melhor, você vai entender muito melhor, e vai avançar muito mais rápido. Você não vai ter mais um conhecimento raso, entendeu? Quando você for revisar, vai ser muito mais fácil. Quando você errar uma questão, você vai conseguir aprender com o seu erro mais rapidamente. Beleza? Se você ficou até aqui, bacana demais. E deixa o comentário aí embaixo, se inscreve no canal se possível. Forte abraço aí, pessoal.